Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Loper Villanueva. Desde já, eu agradeço as minhas doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar algumas reflexões a respeito do que nós estamos assistindo no Oriente Médio, na questão da guerra quase total do Estado de Israel contra o Líbano, contra a Cisjordânia e contra a faixa de Gaza. Sinceramente, até hoje não foi muito convincente a ideia de que um Estado tão bem armado militarmente, com um serviço secreto que é capaz de se infiltrar nas fileiras do Hezbollah, colocando explosivo em milhares de bips e fazendo esses bips explodirem ao mesmo tempo, olha só o nível de controle e o nível de eficiência desse serviço secreto que nós chamamos de Mossad. Até hoje não me convenço de que o ataque do grupo terrorista Hamas ao Estado de Israel fosse algo desconhecido do governo israelense. Tudo leva a crer que esse ataque foi um ataque de falsa bandeira. Tudo leva a crer. Primeiro porque há realmente referências que dizem que o Estado de Israel sabia, com um ano de antecedência, de que teria o seu território invadido pelo grupelho terrorista Hamas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, na verdade, o que me parece é que Israel queria, de fato, um pretexto para destruir os seus inimigos, ainda que permitindo que seus cidadãos fossem sacrificados por um grupo terrorista. E, de fato, o Hamas deu aquilo que o Estado de Israel queria, ou seja, uma justificativa para a guerra total contra o Líbano, contra a Cisjordânia e, inclusive, acelerando o projeto expansionista contra os territórios da Palestina. Isso está muito visível. E aqui também nós podemos fazer uma seguinte indagação do porquê o Hamas aceitou esse jogo a despeito da retaliação esperada do Estado de Israel. Vamos analisar os dois ângulos. Do ângulo israelita, evidentemente que eles queriam a guerra, mas não tinham o pretexto necessário para tal. O segundo ponto do Hamas é que, dentro da retaliação israelense, haveria também uma reação do mundo árabe. Então vejam que os dois lados parecem realmente ter desejado a guerra ao sacrifício dos seus respectivos povos. E isso é lamentável. Eu não entendo, até hoje, eu não consigo entender como é que as pessoas festejam esse tipo de beligerância, quando na verdade as maiores vítimas são os civis, de ambos os lados, seja judeu, seja árabe e etc. E eu não vejo nenhum comentarista, principalmente esses pró-sionistas, esses pró-Israel, seja porque Israel é uma democracia liberal, seja porque Israel é a civilização e os árabes são a barbárie, enfim. Eu nunca vi desse pessoal nenhum tipo de questionamento sobre essa política do Estado israelense que permite que seus cidadãos sejam mortos para causar uma guerra. Eu não duvido de nada. Claro que eu vou colocar aqui a questão como uma hipótese, mas um serviço secreto como o Mossad, que consegue ter uma capacidade de ação tão efetiva contra o Hezbollah, como é que não sabia da possibilidade de invasão do seu próprio país? Isso não existe, para. Isso está muito mal contado. Mas por outro lado eu queria também abordar principalmente a posição de certos elementos da nossa política, da chamada neodireita, e em particular os evangélicos no que diz respeito à guerra de Israel contra os árabes. Tudo me leva a crer que existem alguns cidadãos do meio evangélico que, numa espécie de querer acelerar uma escatologia bíblica, são fiéis defensores do genocídio baseado numa interpretação porca das guerras de Israel no Antigo Testamento. Ou seja, eles querem retroceder moralmente a humanidade para que voltemos à época de massacres em nome de Deus. E vejam que o Estado de Israel da atualidade não tem nada a ver com a Israel bíblica. É um Estado-nação secular, laico, fundado por judeus comunistas que viu na religião judaica mais como um elemento nacional do que propriamente devocional.
Então vejam os disparates relacionados à visão evangélica do conflito entre Israel e Palestina. Mas podemos abordar também outras questões que são bastante interessantes e que revelam muito da mentalidade sectária, facciosa, partidária e bastante niilista do mundo evangélico. Preliminarmente, eu percebo alguns apologetas desse meio chamando os católicos de idólatras. Ah, porque eles adoram os santos. Ah, porque eles têm objetos de culto, seja o rosário, seja o crucifixo, e pertencem à simbologia cristã. E nós sabemos muito bem que muitos desses objetos nós chamamos de sacramentais. Por quê? Porque esses objetos, como parte de uma devoção religiosa, servem para estimular a nossa devoção a Deus. Então, por exemplo, quando nós temos um crucifixo, nós sempre relembramos do quê? Do Cristo crucificado, como está citado em Paulo, como está citado nos Evangelhos. Quando um padre joga água benta e ele consagra aquela água, na verdade, estamos rememorando não somente os sinais da graça divina, como também até mesmo do batismo. Então vejam que a simbologia católica, e isso usado no critério dos sacramentais, serve para fortalecer a nossa fé e serve também para buscar os sacramentos. Os sacramentais não são sacramentos, eles não têm validade no sentido de dar as graças. Isso está, no caso, os sacramentos, o batismo, a comunhão, a confissão e assim sucessivamente, né? A gente fazendo um diferencial. Então vejam que as imagens dos santos, as imagens das cruzes, as velas, né, as águas bentas, enfim, os óleos ungidos, são os sacramentais, são objetos que servem como uma forma de estimular a nossa fé e de estimular a nossa devoção, e que participam também da nossa devoção de uma maneira simbólica. E os evangélicos atacam isso como se fosse idolatria, como se fosse paganismo, etc. Só que não. Os evangélicos que tentam a todo custo destruir a simbologia cristã, na verdade eles também têm os seus sacramentais. Quando vocês observam, por exemplo, um evangélico segurando a bandeira de Israel, ali existe um aspecto devocional, um aspecto de culto. E eu digo culto idólatra. Vocês já viram esse tipo de devoção que consagra uma sacralidade a uma bandeira nacional? Isso é a coisa mais moderna, mais secularista e mais blasfema que você possa imaginar. Porque no fundo você está atribuindo divindade ou algum aspecto de fé a algo que é terreno. Há aqui uma confusão entre o que é sacro e o que é profano. E é uma tônica no protestantismo. Principalmente no evangelismo, no neopentecostalismo, quando a gente observa que as barreiras entre o divino e o profano são quebradas. Há uma mistura louca desses elementos. E essa sacralização idólatra não se limita necessariamente às coisas, objetos, mas também vai com as pessoas. Observem, por exemplo, quantos aventureiros, quantos canalhas, quantos patifes se apresentam no meio evangélico como homens de Deus, como figuras messiânicas, extravagantes, e que, lamentavelmente, por conta de uma falta de critério de ordem e de hierarquia, acabam muitas vezes subvertendo a fé cristã e corrompendo a alma dos seus fiéis. Eu me lembro muito bem do culto quase que idolátrico pelo Bolsonaro, como pelo Paulo Marçal. Ah não, é homem de Deus. O cara tem uma ficha policial horrorosa, aí é homem de Deus. É homem de Deus por quê? Porque fala bem, porque seduz os incautos, já que eles estão envolvidos num sentimentalismo tão abissal que eles não sabem criar um discernimento racional entre o sagrado e o profano. E se os sacramentais na Igreja Católica não se limitam somente aos objetos, mas também a gestos, como por exemplo um padre que abençoa uma pessoa pecadora para que ela busque a graça e assim sucessivamente, nós temos também um outro sacramental, só que violento e anticristão, que observamos em alguns segmentos evangélicos. Quando os judeus jogam bombas em conjuntos habitacionais palestinos,
quando os judeus expulsam os palestinos de suas casas e fincam o seu território numa política racista, numa política segregacionista, nós vemos também ali um sacramental, mas um sacramental demoníaco. Um sacramental que diviniza a violência, que sacraliza o roubo, que sacraliza a rapinagem, que sacraliza o genocídio. Baseado numa visão, como reitero aqui, porca do Antigo Testamento. No final das contas, muitos evangélicos acham que os árabes são um povo amaldiçoado e que tem que ser exterminado. Os judeus podem fazer tudo. Os judeus podem perverter, podem matar, podem destruir, com a ideia de que estão cumprindo algo santo. Se eles têm sacramentais como objetos, os evangélicos, objetos de culto, e culto idolátrico, uma vez que não está ligado ao divino, uma vez que não está ligado realmente à verdadeira fé cristã, mas sim a uma visão distorcida de uma fé cristã ligada ao nacionalismo judaico, os atos pelos quais eles santificam também são profanos, também são violentos, também são díspares. Vejam a posição de um Estado que provavelmente permitiu o assassinato dos cidadãos para causar guerra. Como também nós vemos no caso da guerra do Iraque. Um governo mentiu para invadir um país. E todo esse pessoal inventou os inúmeros subterfúgios para achar que uma atitude antiética vale a busca de certos princípios: democracia, liberdade, defesa do Ocidente, defesa da civilização judaico-cristã e assim sucessivamente. O que nós estamos vendo é a legitimação do assassinato em massa, é a legitimação do genocídio. E eu digo mais, é a idolatria de um Estado, a idolatria de uma bandeira. E observem que quando há a ascensão do Estado-nação, de fato o culto da bandeira é um sinal que tenta usurpar a simbologia cristã tradicional em todos os estados nacionais. Evidentemente que eu não estou dizendo aqui que agora nós devamos queimar a bandeira do Brasil. Não, tudo bem, é uma representação simbólica de um país, né, para o bem ou para o mal. Tá? É a representação simbólica das nossas instituições, etc. Mas nós não podemos colocar uma bandeira nacional acima de Deus, uma bandeira nacional acima da cruz, uma bandeira nacional acima dos santos da Santa Madre Igreja, se você é um católico. Mas os evangélicos não têm essa dimensão. Eles confundem as bolas. E eles confundem as bolas porque, primeiro, é uma religiosidade fideísta, sentimentalista, irracionalista, em que há uma confusão muito grande nas formas de culto. Quando a Igreja Católica ensina para você que nós temos várias espécies de culto, dentre os quais a adoração, que é o culto maior a Deus, a latria, a hiperdulia, a dulia, dentre outras coisas, é justamente porque a igreja te ensina como você valorar as coisas nos seus devidos lugares. Mas o evangélico não tem isso. É por isso que o evangélico idólatra ataca os símbolos cristãos tradicionais, que são cultuados tanto pelos católicos romanos como também pelos ortodoxos e os cristãos orientais, e da mesma forma fica cultuando uma bandeira. É a bandeira do Brasil, é a bandeira de Israel, é o culto racial de um povo. Porque na prática, quando a gente observa que essas pessoas defendem que o Estado de Israel tem o direito de matar, tem o direito de estuprar, tem o direito de segregar, tem o direito de fazer todos os tipos de injustiças possíveis contra outros povos, baseado tão somente na ideia de que são judeus, isso é idolatria da raça digna de um Hitler. Então agora os judeus podem agir como nacional-socialistas simplesmente pelo fato de serem judeus. Simplesmente pelo fato de que, na cabeça do evangélico, eles ainda são os eleitos de Deus. E que os outros povos são inferiores. Os outros povos podem ser subjugados. Não importa o que os judeus façam. Os judeus podem financiar pornografia. Os judeus podem financiar muitas porcarias no mundo, como de fato financiam. Mas eles não podem ser criticados, porque, como divinizados que são, então as suas ações, mesmo criminosas, também são divinizadas. Veja que esse problema também é um problema islâmico, tá? É um problema islâmico também. Porque quando nós observamos aqueles líderes religiosos
que glamorizam o assassinato, o estupro, a matança generalizada, eles não são muito diferentes dos judeus. A única diferença, talvez, é o seguinte, é que, no caso dos evangélicos e dos judeus, existe uma sacralização do que é profano e o que é secular. Embora os islâmicos não estejam muito fora disso. Porque, no fundo, aquela dimensão que Jesus Cristo nos deu e que foi muito abraçada pela Santa Madre Igreja, de que nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, parece que não existe muito bem entre os islâmicos, como também entre os judeus. E muito menos ainda entre os evangélicos. Os evangélicos podem atacar todos os símbolos católicos. Os símbolos cristãos essenciais, eles podem esvaziar o imaginário cristão. Mas mesmo assim buscam símbolos, buscam sacramentais, objetos de culto. E eles mesmos idolatram certos objetos de culto que não são religiosos. A bandeira do Estado de Israel não é uma bandeira religiosa, é uma bandeira de um país. De um país que tem, na secularização da sociedade, um propósito, ainda que sendo judeu. E vejam que a concepção sionista do judaísmo não é uma concepção religiosa, mas uma concepção dentro do nacionalismo moderno. Isso é a mais perfeita idolatria. E aí esse pessoal enche a boca para dizer que nós, católicos, que somos idólatras. Quando na verdade nós vemos os sacramentais idolátricos de símbolos nacionais, que é comum a judeus e evangélicos. Nós vemos os sacramentais da violência. Ou seja, a violência sendo sacralizada e santificada em nome de uma pretensa causa divina que é a Eretz Israel, a grande Israel, ou seja, subjugando populações muçulmanas e também cristãs. Porque esses evangélicos aí que ficam depois reclamando de perseguições no mundo muçulmano, eles não têm a menor misericórdia com os cristãos orientais. Pelo contrário, eles odeiam os cristãos orientais. Veja a confusão mental, a subversão mental que certos elementos protestantes induzem na visão política. E essa simbiose entre protestantismo e revolução é muito mais antiga do que você imagina. Eu poderia citar, inclusive, um autor que é judeu, tá? Um sociólogo judeu chamado Michael Walzer, que ele escreveu um livro chamado A Política dos Santos. E ele mostra muito essa visão sectária, facciosa, fundamentalista, principalmente do calvinismo, na Europa e no Ocidente, e que deu aval, muitas vezes, a esses partidos totalitários. Porque existe um aspecto de um sentimentalismo irracional, da mesma forma também que não existe uma hierarquização definida de valores. Isso a igreja faz, e fez sempre. Não estou dizendo aqui que a igreja não tem os seus pecados, não estou dizendo nem mesmo que os cristãos orientais não tenham os seus. Mas existe algo na igreja que é um princípio de ordem que não existe no mundo evangélico e nem mesmo no mundo judaico. Eu presenciei recentemente ataques ao Papa Francisco, ataques ao clero, ataques ao corpo da igreja. Mas eu digo para vocês que o fato de termos papas, o fato de termos uma sã doutrina, o fato de termos clérigos, é que dá uma ordem no universo espiritual cristão, sem o qual é o caos. E esse é o elemento do caos protestante. Cada um se acha autoridade. Cada um afirma aquilo que quer da Bíblia. Se for assim, eu posso dizer para vocês uma coisa. Se não há autoridade, se não há referência, se não há hierarquia que possamos analisar de forma objetiva o que é a Escritura, o que é o ensino cristão, eu não duvido que teremos evangélicos restaurando a escravidão. Evangélicos restaurando o apedrejamento de adúlteras e homossexuais. Eu não duvido disso. Como agora eles estão santificando, sacramentalizando o genocídio. Olha, a culpa dos judeus é não terem matado todos os palestinos. Isso eu ouço do movimento evangélico. E eu posso dizer para você, evangélico, pró-sionista, que segura uma bandeirinha de Israel como se fosse um objeto de culto, enquanto você ataca o culto católico, eu digo, você é um idólatra. Você é o verdadeiro idólatra. Você é o idólatra de um Estado nacional, você é idólatra de uma bandeira, você é idólatra de uma raça de um povo. E você esquece aquela mensagem cristã, genuína, de que não há grego, não há judeu, mas todos em um, em nosso Senhor Jesus Cristo.
E quando a igreja cristã afirma isso claramente, por mais que nós tenhamos divergências com a forma de crer dos islâmicos ou de outros povos, mas reconhecemos que nos islâmicos existe uma dignidade essencial que é dada a todas as pessoas que foram criadas por Deus. Eu mesmo tenho profunda aversão do islamismo. Eu não gosto do islamismo enquanto religião. Mas eu também não posso negar que o islâmico tem uma dignidade essencial enquanto ser humano e como criatura de Deus. E que ele existe, como muitos existem nesse mundo, inclusive os judeus, para que sejamos todos salvos e não para que sejamos perdidos. Mesmo que essas pessoas vivam uma falsa fé. Mas nós queremos a conversão deles para a verdadeira fé. E mesmo que eles não consigam alcançar isso, nós rezemos pela misericórdia divina que, a despeito dos seus erros, dos seus enganos, ainda busquem algum tipo de sinal de graça. Observem que o Papa Francisco fez uma declaração muito infeliz numa reunião ecumênica, que ele falando que as religiões são caminhos para levar a Deus. Tudo bem, eu acho que ele se expressou mal. Mas ninguém pode negar que o Papa Francisco tem uma preocupação humanitária e reconhece naquele homem ou naquela mulher que não é cristão um sentido de humanidade que é o cerne da fé cristã, que é o reconhecimento da dignidade de todos os homens. Eu não vejo isso nos evangélicos, eu vejo impiedade. Eu não estou aqui também negando que os muçulmanos também fazem coisas horríveis. O que aconteceu quando o Hamas invadiu o território israelense, o sul de Israel, e matou aquelas pessoas, foi algo bárbaro, algo indefensável do ponto de vista moral. Mataram pessoas inocentes. Mas também a retaliação israelense não é menos criminosa quando mata outros inocentes, mata mulheres, crianças. Mas aí temos os evangélicos apoiando esse projeto genocida, que muitas vezes é até mais radical do que é defendido por muitos judeus. E isso sem prejuízo de alguns liberais. Alguns liberais que também têm uma certa idolatria pelo Estado liberal, pressupondo que em nome do Estado liberal é válido causar guerras, é válido causar destruição, é válido causar certos tipos de revoluções. Vejam as ações das nações liberais nos últimos 20 anos no Oriente Médio. Foi uma política de assassinato em massa. Destruíram o Iraque, destruíram a Síria, destruíram Gaza, destruíram o Líbano, estão destruindo o Líbano, e destruíram a Cisjordânia. E eu não estou dizendo aqui, evidentemente, que o Iraque é santo, que a Síria é santa, que o Líbano é santo. Claro, os libaneses, os cisjordanianos, por assim dizer, né, os palestinos da Cisjordânia e Gaza também, tiveram sua parcela de culpa em certas coisas. Mas não justifica essa reação em que um Estado nacional está querendo destruir um povo na sua completude ou na sua maioria. Nós tivemos experiências trágicas no século XX, como no caso a experiência da Alemanha de Hitler, e eu penso que os judeus, longe de aprenderem com os erros do passado, parece que eles se fortaleceram no ressentimento de achar que o mundo é inimigo deles e que vale tudo para defender a causa deles. Vale humilhar, vale sacanhar, vale destruir, vale mentir, vale enganar. No fundo, parece que Hitler realmente ensinou os judeus, ensinou a serem mais nacional-socialistas do que os próprios alemães, a serem mais sectários, mais fanáticos, mais impiedosos. Eu já cansei de ver sionista judeu falando na minha cara que deve se matar todos os seus inimigos, que tem que ser impiedoso. Assimilar a ideia de que o sionismo, não todos os sionismos, tá? O sionismo é um movimento complexo. Eu não seria simplório dizer que o movimento sionista em geral pensa assim, tá? Mas existe uma face do movimento sionista que não deixa nada a dever a Hitler. Como, aliás, Netanyahu é um patife. Todo mundo sabe disso. Eu não duvido que essa guerra foi desejada por Israel. Eu não duvido. Claro que me faltaria material para isso, mas sim. Mas há evidências de que o Estado de Israel sabia que teria o seu território atacado, como também o Mossad, que é capaz de se infiltrar no Hezbollah e explodir mais de 3.000 bips, se não me falha a memória, tá? Posso estar errado aqui.
mas foram, eu não sei, mas foram milhares de bips, se não me memória, tá? Posso estar errado aqui, mas parece que foram milhares de bips. E eles explodiram, detonaram ao mesmo tempo, matando dezenas, centenas de pessoas e ferindo milhares. Lotaram os hospitais do Líbano. De tanta gente ferida. Vocês acham mesmo que o serviço secreto desse país não teria consciência de que Israel seria atacada? Para com isso. E eu vejo a neodireita defendendo com afã fanático o extermínio, a expulsão de pessoas de suas casas. Olha, isso aqui é meu. Vocês têm que ver como é que um colono israelense trata um palestino. Quando vocês verem como eles fazem, você fica pro-árabe até a última medula. Pense alguém chegando na sua casa e te expulsando e ainda debochando a sua cara. Olha, esse território aqui é meu. Porque eu tenho um exército poderosíssimo capaz de matar a sua família. É assim que funciona. E a gente não pode aceitar isso por uma questão ideológica. Isso é absurdo do ponto de vista moral. E na minha humilde opinião, a posição mais sensata, ou uma das mais sensatas de todas, é a posição da igreja. A igreja já disse: reconhecimento dos dois estados, Israel e Palestina. Cheguem numa paz, porque senão vocês vão ficar se matando indiscriminadamente, né, e eternamente. E Jerusalém tem que ser uma capital internacional, uma capital judaica, uma capital muçulmana e uma capital cristã. Mas o que os judeus estão fazendo? Estão expulsando lenta e gradualmente os muçulmanos e os cristãos da cidade. Eles impõem inúmeras restrições. É muito sutil a restrição. Mas nenhum urso sábio do judaísmo ou do liberalismo toca nesses assuntos. Outros aspectos que mostram que a realpolitik não vale coisa alguma. E parem de acreditar em ideologias. Deixe de ser idólatra. Vejam, por exemplo, o caso do Hamas. O Hamas é uma invenção israelense. É interessante que nenhum comentarista toca nesse assunto. Que o Hamas foi criado para destruir Al-Fatah, para matar os membros do Al-Fatah. De fato, eles conseguiram. Aí, da mesma forma que você tem judeu acobertando esse fato, você tem ainda defensor da Palestina dizendo que o Hamas é a força de luta do povo palestino. Ai, meu Deus do céu, é realmente... Em 2006, eles tomaram o poder e mataram 800 membros da Al-Fatah. Quer dizer, a OLP pode ser descartada, pode ser assassinada em massa, que não tem problema para esse pessoal do defensor da Palestina. Veja que a atrocidade é generalizada. O pessoal parece que quer ver sangue de ambos os lados. E quem sofre nesse interregno são os civis. E o mais inaceitável é ver certas pessoas que nos chamam de idólatras, nos chamam de pagãos, terem uma idolatria paganizada por um Estado nacional. Desculpa, meu caro evangélico, quando você pega uma bandeirinha de Israel comemorando o assassinato de palestino, você é um idólatra. Você adora César e pensa que é de Deus. Então, meus amigos, um grande abraço.